sistema aberto de causa e efeito. Ou seja, se você sair na avenida, atravessar a avenida sem olhar para os lados, você pode ser atropelado. Tá? Então, o fato de você atravessar sem olhar é uma causa e o atropelamento é um efeito. Mas o efeito pode ser também passar ileso, né? Então, o mundo ele é organizado nesse sistema também de causa e efeito. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Isso é bastante importante, porque o homem foi colocado como regente, né? Ele recebeu um mandato cultural, um mandato de dominar sobre a natureza, sobre os animais e sobre todas as coisas. Então, o homem, de certa maneira, é a ação era, pelo menos no projeto original, a ação de Deus na terra. Era o homem que lavraria a terra, era o homem que daria nome aos animais, era o homem que dominaria sobre todas as coisas. A partir do pecado, essa imagem de Deus no homem fica desfigurada. E só na redenção é que essa imagem é constituída perfeitamente. Tá? O que a gente pode chamar de imagem e semelhança? Isso também dá um debate bastante longo, mas eu coloquei como a pessoalidade, né? O fato de nós sermos pessoais. Deus trata diretamente com Adão e nós precisamos de pessoas. Nós não vivemos sozinhos, né? Ninguém vive bem sozinho, a gente precisa, né, de gente. O senso gregário aí, né? Criatividade, nós podemos criar coisas. A gente não cria do nada como Deus, mas a gente cria. A gente pode criar coisas, né? Nós temos essa capacidade, que é uma capacidade que só Deus tem e Ele nos deu. Outros animais não têm, né? Personalidade, nós agimos com características que são peculiares à nossa pessoa. A maneira que eu falo, embora possa ser parecida com a maneira que meu pai fala, por exemplo, pela questão de sangue, mas existem características minhas e dele que se separam, né? Então, isso é a personalidade. Autotranscendência. Então, o homem, de maneira perfeita, ele também se distingue de tudo que foi criado. Ele não é a natureza, ele não é o animal. Ele tem uma autotranscendência e ele consegue também transcender pela sua mente. Ele consegue, pela mente, se ligar, pensar em Deus, por exemplo, né? Pensar no transcendente. Inteligência, moralidade e outras coisas. Deus pode ser conhecido pelas coisas criadas e pela sua revelação especial. Isso a gente encontra no Salmo 19 e também em João 1,14, que diz: e vimos a sua glória, quando fala da vinda de Jesus. Nós temos a queda agora. Na relação de Deus com o homem é imposto um pacto de obediência. Tá? É feito ali um pacto de obediência. Os pactos de Deus, eles são unilaterais. Então, ele não chegou para o homem e falou assim: olha, Adão, você concorda em que eu te coloque num jardim e coloque todas essas árvores aqui? Mas uma você não pode comer. Você assina esse contrato? Você concorda? Não existiu isso. Deus criou o homem, né, puxa, que bonito, né? Estou aqui no jardim, e Deus fala: olha, você tem todas as árvores para comer, menos aquela. Então o homem era obrigado a obedecer a Deus, a andar em obediência. Este ponto, esse pacto é fundamental para a gente estabelecer a queda, porque foi a quebra do pacto que fica claro a queda. Se não existisse essa lei, logo não existiria o pecado. Paulo até usa esse argumento em Romanos. Olha, tem que existir uma lei para que possa existir o crime. Tá? Embora o homem ele já tenha sido criado de maneira moral, então ele já sabia, né, no seu coração, o que é certo e errado. Então ele sabia que ele estava desobedecendo, né? Então nessa desobediência estabelece a queda. O resultado deste ato de rebelião foi a morte de Adão e Eva, e sua morte envolveu para as futuras gerações
vários séculos de turbulência pessoal, social e natural. Então, como que o homem, ou melhor, como que nós cristãos explicamos o caos moral que nós vivemos, social, natural? Como que nós explicamos isso? Nós como cristãos? Pelo acaso? Aconteceu, né? Fulano matou o outro porque aconteceu. Como que nós explicamos? Por causa do pecado, por causa da queda. Tá? O mal entra no mundo por causa do pecado. Isso é fundamental para a gente. Próximo. Nossa autotranscendência foi prejudicada pelo distanciamento de Deus. Então o pecado, o homem que se encontrava com Deus, diretamente com Ele, já não pôde mais fazer isso por conta da separação que houve entre o Deus Santo e o homem pecador. Então essa autotranscendência foi prejudicada. Pois como Adão e Eva lhe deram as costas, Deus deixou que seguissem os próprios passos. E como nós, espécie humana, fugimos do relacionamento íntimo com o transcendente supremo, perdemos a capacidade de averiguar o universo externo, compreendê-lo, julgá-lo e de tomar decisões de fato livres. O que é interessante aqui é que então esse distanciamento com Deus afetou a nossa mente, os nossos olhos, a nossa percepção do todo. O pecado fez com que prejudicou o nosso olhar. A gente não consegue mais olhar para as coisas da maneira que deveríamos. A gente não lê mais de maneira correta e nem da maneira que Deus quer que olhemos. Então só na redenção é que a gente consegue restabelecer essa visão correta das coisas, do que é certo e do que é errado. Embora exista mesmo o homem natural, o homem que não é convertido, que não é redimido, ele tem ainda algumas coisas da imagem de Deus nele, e ele consegue, pelo menos um mal e um bem médio, ele consegue saber o que é. Todos os atributos humanos foram afetados pelo pecado: inteligência, criatividade, personalidade e tudo mais. Então todas as coisas que o homem natural tende a fazer, ele até pode fazer bem ao nosso modo de ver, mas ele não vai fazer de maneira a dar glória a Deus, ou da maneira que Deus gostaria que fizéssemos, ou da maneira que ele faria se ele fosse puro e santo. Então as artes foram afetadas, a política foi afetada, a relação empregador-empregado foram afetadas, as relações interpessoais foram afetadas, tudo foi afetado pelo pecado. Redenção. Contudo, a humanidade é redimível e foi redimida. A história da criação e queda são contadas em 3 capítulos de Gênesis. A história da redenção é contada no restante das Escrituras, como eu falei. E eu coloquei em Isaías 53:6, ali que fala: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um andava do seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, sobre Jesus, a iniquidade de todos nós. A humanidade redimida é a humanidade no caminho da restauração da imagem divina desfigurada. Em outras palavras, é a cura substancial de todas as áreas: personalidade, autotranscendência, inteligência, moralidade e tudo mais. Então o homem, a gente precisa entender que existe uma diferença brutal entre o homem natural, o homem que permanece no pecado, e o homem redimido, o homem convertido. Existe uma diferença absurda. É claro que o homem redimido, ele não desempenha ainda todo o potencial, porque nós estamos ainda em carne corruptível. A perfeição só virá na glória, no corpo, na ressurreição, novos céus e nova terra. Então, mas nós já temos uma diferença muito grande, porque a nossa mente já começa a ser restaurada pelas Escrituras, pela revelação de Deus, pela atuação do Espírito e tudo mais.
e a consumação. O cristianismo ensina com clareza que a vida continua em uma existência transformada no céu ou no inferno. Tá? Então a vida continua para todos. Até dizem que na verdade, todo caminho, dizem que todos os caminhos, a teologia popular, né, digamos assim, diz todos os caminhos levam até Deus, né? Isso é uma grande verdade, né? É verdade, todos os caminhos levam a Deus, só que lá, quando estivermos diante de Deus, né, Deus vai separar quem vai para o céu e quem vai para o inferno, né? Então, lá vai ter uma maldição, lá vai ter o fim da linha, né? Deus é quem vai falar, você vai por aqui, você vai para lá e tal, né? Então, todos os caminhos levam até Deus, ou seja, ou no céu ou no inferno, né? A vida continua depois da morte. Inferno é o tributo divino à liberdade por Ele concedida a cada um de nós, de escolher a quem serviríamos. É o reconhecimento de que nossas decisões são importantes e se estendem até o limite da eternidade. Ora, as escolhas que nós fazemos aqui, elas têm implicações. Algumas delas vão continuar, né, repercutindo na própria eternidade, ou seja, no céu, né, em glória e desfrutando de tudo aquilo, de tudo que é bom, ou no inferno, em sofrimento, dor e tormenta, né? Essa é uma realidade que está um pouco fora de moda, né? A gente não ouve muito por aí pregações sobre o inferno, sobre o céu, sobre essa realidade da volta de Cristo, né? Até o hino que a gente cantou, ele fala, né, como fala dessa realidade da volta de Cristo, né? Até as músicas hoje não falam mais dessa realidade. Então os crentes, a maior parte deles, nas igrejas por aí afora, eles já nem acreditam tanto assim no inferno. Eles não têm assim tanta convicção de que o inferno existe, mas é uma realidade que a Bíblia afirma e que o próprio Jesus talvez seja quem mais falou sobre o inferno nas Escrituras. Entretanto, os que respondem à oferta divina da salvação no plano da eternidade estão envolvidos no regozijo eterno da comunhão dos santos. As